Bom dia, mulheres abençoadas, mulheres cheias do Espírito Santo. Hoje nós estamos no dia 33 do nosso devocional e o tema hoje é o adubo chamado passado. Ontem nós aprendemos um pouquinho sobre o adubo chamado perdão. Deus ministrou muito forte no nosso coração acerca do perdão e hoje, de igual maneira, o Espírito Santo irá nos conduzir, a uma reflexão acerca do nosso passado. O texto base para esse devocional está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 13 e no versículo 8, que diz assim: Respondeu o homem: Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Então, esse texto, que nós estamos refletindo no devocional de hoje, ele cita, aquela parábola da árvore infrutífera, que nós já estamos há algum tempo, estudando acerca dessa parábola, que Lucas narra, no capítulo 13, e esse versículo em específico, ele fala sobre as providências, que o jardineiro tomou quando ele percebeu, que a árvore estava infrutífera. Então, ele decide, colocar adubo nas raízes dela, mas aplicando esse versículo na nossa vida, O que seria, esse adubo, aplicando ele para nossa realidade, para nossa vida? E ela cita aqui, que para respondermos essa pergunta, nós precisamos recordar do que consiste a nossa natureza. Então, a natureza, o adubo, da nossa vida, ele trata-se da matéria orgânica ou vegetal composta por algo que já morreu. Então, trazendo para a nossa realidade, o que significa? São os resíduos do adubo que corresponde ao que? Ao nosso passado, ao que antes tinha vida, mas agora não tem mais. Então, esse é o adubo que nós vamos falar acerca, de ciclos da nossa vida que já foram encerradas, de coisas que antes eram algo real, eram algo que traziam vida para nós, mas que por algum determinado momento eles ficaram no passado, foram encerrados e hoje eles servem como um adubo, como um ensinamento, como algo para que nós possamos usar, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos fortalecer as nossas raízes. Então, esse adubo, ele significa ciclos já encerrados, estações que já ficaram para trás, antigos relacionamentos e situações que enfrentamos em outra época. Então, esse é o adubo, essa é a experiência, isso é o que nós iremos trazer hoje para as nossas raízes, não para nos envergonharmos, não para sentirmos culpa, mas para que ele seja um composto de resíduos que vão fortalecer as nossas raízes. Então, esse é o adubo que nós vamos tratar hoje. Ela cita, que na natureza o adubo ele é usado para se misturar à terra, a fim de regenerá-la e trazer uma nova vida. E da mesma forma, aplicando isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, nós não podemos descartar o nosso passado, nós não podemos esquecer das nossas origens, daquilo que nós vivemos no nosso passado, em ciclos anteriores, em relacionamentos anteriores, mas nós temos que permitir que Deus use isso para transformar-nos, para que Ele possa, no longo das nossas vidas, fazer com que nós venhamos encarar tudo que nós aprendemos em ciclos passados e nos proporcionar um presente e um futuro maravilhoso, um futuro abençoado por Deus, um futuro saudável. Então, se nós permitirmos que Deus use esse adubo, que são as nossas experiências do passado, que são as nossas dores do passado, nossos traumas, nossas vitórias também, nossas alegrias, nossos relacionamentos rompidos, circunstâncias adversas que nós passamos no nosso passado. Se nós permitirmos que Deus use elas como adubo para nossas raízes, pode ter certeza que elas serão
fortalecidas. E o objetivo maior do Senhor é que nós venhamos crescer, aprender com tudo isso e possamos cumprir o nosso propósito, cumprir o propósito que Deus já colocou nas nossas vidas antes mesmo de nós sermos geradas. Nós já estamos trabalhando sobre isso, sobre sermos únicas, sobre sermos mulheres que Deus depositou um tesouro único dentro de nós. Então, cada uma de nós temos uma história, temos um passado, temos marcas na nossa vida que vão ser muitas vezes expostas pelo Espírito Santo, vão ser muitas vezes lançadas nas nossas raízes, lançadas na nossa memória, não para nos envergonhar, mas sim para nos fortalecer, para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos aprender com isso. Então, em nome de Jesus, creia, a partir de hoje, tenha uma visão alinhada com o céu acerca do teu passado. Entenda que o teu passado não te define. Não te define. Em nome de Jesus, receba essa palavra. O teu passado não te define. Ele serve apenas como um adubo para nutrir as tuas raízes, para fortalecer as tuas raízes, para que você venha crescer e ter um futuro frutífero, um futuro para o qual Deus já preparou para você, para que você venha cumprir o seu propósito. Então, em nome de Jesus, olhe para o teu passado com essa mesma visão, que ele serve apenas para te fortalecer, não para te envergonhar. Então, é muito claro, né, que a nossa primeira reação diante de lembranças, né, ruins, lembranças do nosso passado, experiências, né, que muitas vezes nós não gostamos de lembrar, e nós temos muitas vezes o desejo, né, de nos livrar delas. Mas entenda, lá em Romanos 8:28 diz assim que se nós estamos em Cristo, todas as coisas, sejam boas, sejam ruins, sejam experiências que nós gostamos, sejam experiências que nós queremos nos livrar delas. Entenda que todas essas coisas, elas podem cooperar para o nosso bem. Nós precisamos apenas olhar na perspectiva do céu, olhar na mesma visão que o reino de Deus tem olhado para nós, para o nosso passado, para a nossa história, para as nossas origens, para tudo que nós vivemos até chegarmos aqui. Então entenda, Romanos 8:28, tudo coopera para o teu bem, tudo coopera para o teu crescimento. Entenda, no nome de Jesus, que a partir de hoje a tua história, ela reflete, ela te aponta para quem você será no teu futuro. Lembra de ontem da história de José? Lembra tudo que ele enfrentou, tudo que ele passou? A história dele não foi para vergonha, mas foi para que o nome do Senhor fosse glorificado através dele. Entenda que nós estamos nesse tempo de preparo, nesse tempo de processo. Então permita que Deus, que o Espírito Santo, que Jesus, ele tenha total liberdade no teu coração, e que no dia de hoje ele possa lançar o teu passado na tua memória, não para te entristecer ou para te constranger, mas para ser um adubo, para fortalecer as tuas raízes e proporcionar cura no teu coração. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Entenda que Deus hoje, ele quer trazer cura no teu coração. Se nada disso do passado foi capaz de te matar quando você passou, quando você enfrentou, se tudo o que você viveu não teve o poder de te matar, de te fazer paralisar, de te fazer definhar, não vai ser hoje, no teu presente, em que você está envolvida pela graça e pelo amor de Deus, que isso será um empecilho para você crescer. Então deixe que o Senhor use isso para fortalecer o seu interior, para fortalecer e trazer cura ao seu coração. Em nome de Jesus, nunca se esqueça que na nossa vida, sempre nós vamos ter duas opções. A primeira, olhar na ótica divina, na ótica de Deus, e superar as situações difíceis e se tornar
mais forte, mais madura em Deus. Ou a segunda opção, olhar na ótica humana, olhar na nossa visão e se entregar ao vitimismo, se entregar à falta de perdão, se entregar à culpa, se entregar ao passado, ao pecado. Você tem duas opções e cabe a você e a mim escolher qual delas nós queremos para a nossa vida. Então essa decisão é sua. Nós sabemos que todas as nossas escolhas, elas têm o nosso livre-arbítrio, mas a consequência, ela vem sem que nós queremos. A consequência, ela chegará. Então, precisamos, no dia de hoje, fazer as escolhas certas, fazer as escolhas pautadas na vontade do Senhor para a nossa vida. E hoje eu creio que a vontade do Senhor é que nós venhamos escolher a primeira opção de superar todas as situações difíceis que nós enfrentamos no nosso passado e nos tornarmos mais fortes em Deus, mais maduras no Senhor e permitir que Deus use o nosso passado, a nossa história, tudo aquilo que ficou para trás, dos ciclos que nós encerramos na nossa vida como um adubo para crescimento, para fortalecimento das nossas raízes e que nos apontará, nos levará para o caminho de quem nós seremos futuramente para a glória de Deus. Então, por isso, não reclame quando o adubo for aplicado às suas raízes. Talvez ele não cheire bem, talvez ele não tenha um aspecto bonito, talvez não seja o que você gostaria que fosse. Talvez você queria que fosse outra coisa, talvez você não queria nem que tocasse nesse assunto. Mas entenda, é o que você precisa. Muitas vezes Deus não vai agir de acordo com o que nós gostaríamos, mas definitivamente Ele vai colocar o adubo que nós precisamos. Não é sobre o que nós queremos, é sobre o que nós precisamos para crescer e para sermos aquelas mulheres que o Senhor nos chamou para ser, aquelas mulheres que são referência nas suas famílias, nos seus ministérios, nos seus trabalhos, aonde elas estão inseridas, elas se destacam, porque elas são mulheres com as raízes fortalecidas, que não se vitimizam com o seu passado, mas que usam ele para que seja um adubo de crescimento, para que elas se tornem cada dia mais parecidas com o nosso Senhor Jesus. Então, mulher, embora o passado seu não seja mais uma roupa que lhe serve, tenha a certeza e a convicção que ele é uma lição e ele é a cura que você levará para o futuro. Então, não despreze o que o passado tem para te ensinar. Em nome de Jesus, não olhe mais para o teu passado como uma vergonha. Não olhe mais para o teu passado com um olhar triste, com a ótica natural, com a ótica humana. Olhe para o teu passado com um adubo que o Senhor está usando para tornar você quem Ele deseja que você seja, para que você olhe para ele, para o teu passado como apenas uma construção e o adubo que fortaleceu você para você cumprir o teu chamado. Então entenda a partir de hoje que a tua história não é para vergonha, é para a glória de Deus. Permaneça firme. Há um propósito no teu testemunho, há um propósito em tudo que você viveu. Permaneça firme. Deus vai usar a tua história para alcançar muitas pessoas. Deus vai usar a tua vida como um testemunho vivo de quem Deus é em você. Então, em nome de Jesus, olhe para o teu passado como um adubo e não com uma vergonha, não com tristeza no teu coração. Deus vai usar ele para que o nome dele seja glorificado através de você. Que Deus te abençoe, que teu sábado seja maravilhoso, em nome de Jesus.